Você sabia que o fígado é a maior glândula e o segundo maior órgão do corpo humano? Ele tem várias funções importantes para o funcionamento do nosso organismo, como a eliminação de substâncias tóxicas e a produção da bile, substância essencial para a digestão de gorduras. As hepatites virais atingem o fígado e podem causar fibrose, câncer e cirrose. O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais é celebrado em 28 de julho. Está no ar o Papo Médico com o tema Hepatites Virais. Para falar com a gente sobre hepatites virais, recebemos o Dr. Flávio Vecchi. Ele é médico formado em 2002, residência médica em clínica médica e em gastroenterologia, mestre em medicina tropical, ex-professor de gastroenterologia da UFG, professor de gastroenterologia da Faculdade de Medicina de Anápolis, hepatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia e cooperado da Unimed Anápolis desde 2016. Dr. Flávio Vecchi, bem-vindo ao Papo Médico. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Muito obrigado, Lucilene. Então vamos iniciar. O que é hepatite? É bom você fazer essa pergunta porque o termo hepatite, a gente tem que pensar primeiramente que é um termo amplo. Quando a gente fala de hepatites, a gente tem que pensar no sufixo -ite. Esse sufixo em medicina, ele fala a favor de estar tendo uma ocorrência de uma inflamação. Por exemplo, uma conjuntivite, uma inflamação nos olhos. Então, a hepatite nada mais é do que uma inflamação no fígado. Obviamente, o que nos concerne falar aqui hoje, o âmbito dessa discussão, deve ser as hepatites virais, que, na verdade, é o quadro mais importante de hepatites que tem aqui no Brasil, Doutor, então explica pra gente o que é o fígado, para que serve, qual a função desse órgão no nosso corpo. O fígado, ele é um órgão basicamente metabólico. Então, ele é um órgão grande. Só para vocês terem uma ideia, o nosso fígado pesa em média de 1,5 kg a 2 kg. Então o fígado tem um caráter extremamente importante de produção de proteínas, participa da nossa coagulação, produz albumina, faz a depuração do sangue. Tem várias coisas que o nosso fígado ajuda no nosso metabolismo. Doutor, então nós temos vários tipos de hepatite viral. Explica pra gente quais são esses tipos e a diferença entre eles. Quando a gente fala de hepatites virais, existem uns vírus que a gente chama de hepatotrópicos, ou aqueles que se direcionam à infecção e inflamação hepática. Dentre esses vírus, os vírus mais comuns e mais importantes, o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, o vírus Delta e o vírus E. Então fica fácil de a gente saber A, B, C, D, E. Normalmente o vírus da hepatite A é um vírus mais comum em crianças e adolescentes. Então o vírus da hepatite A ele é um RNA vírus que a gente fala. Então ele é um vírus composto de um RNA. A via de disseminação, como a via de transmissão, melhor dizendo, do vírus da hepatite A, é uma via chamada de via fecal-oral. Então normalmente a gente vai pegar o vírus da hepatite A por contaminação. Um alimento contaminado, uma água contaminada, e dessa forma a gente vai ingerir o vírus e esse vírus vai se replicar no nosso organismo, causando um quadro inflamatório. Normalmente o vírus da hepatite B de extrema importância porque ele é um vírus que ele se cronifica. Então, além de ele provocar uma hepatite aguda, aquele quadro que a gente conhece de icterícia, entre outros, febre, dor abdominal, ele pode também se cronificar e causar doenças graves no fígado, como, por exemplo, a cirrose, o câncer hepático, entre outros. A forma de você adquirir a hepatite B, ela é por via sexual, então a relação sexual é uma importante forma, de adquirir a hepatite B, por via parenteral, ou seja, contaminação com sangue, uso de agulhas injetáveis não descartáveis, compartilhamento de agulhas. E uma via também muito importante é a via vertical, que é a passagem do vírus durante o parto da mãe para o neném. E o vírus C, da hepatite C, assim como o vírus da hepatite B, ele também cronifica. Essa cronificação também pode levar a quadros graves, de hepatite crônica, cirrose e até mesmo câncer hepático. Como que a gente adquire o vírus da hepatite C? Normalmente é através de contato com sangue contaminado. Já a hepatite delta, ela é um vírus defectivo, bem menos importante do que os três anteriores que eu mencionei. O que é um vírus defectivo? O vírus da hepatite delta, ele só consegue infectar o ser humano
se você tiver em conjunto uma infecção com o vírus B de bola. Então o vírus delta, ele precisa do vírus B, que a gente seja infectado e a gente tenha alguma comorbidade ou alguma complicação. E o vírus da hepatite E, ele se assemelha ao vírus da hepatite A. A transmissão também é uma transmissão fecal-oral, né? A pessoa vai adquirir o vírus da hepatite E através de alimentos ou carnes, água contaminada, né? E normalmente a hepatite A e a hepatite E são de menor gravidade, sendo que a hepatite B e a hepatite C, uma gravidade maior, até por conta da cronificação, né? O risco de cirrose e de formação de carcinoma hepatocelular, né? Que é o câncer de fígado. As diferenças, então, dos vírus das hepatites, elas se dão na forma de adquirir, na presença ou não de cronificação e nas complicações. O quadro clínico, quando você tem uma hepatite B, uma hepatite A, uma hepatite C aguda, ele é muito semelhante. Doutor, e com tantas variações da doença, como identificá-la? Os sintomas são diferentes de um tipo para o outro? Normalmente, nos quadros das hepatites, a gente tem o que a gente chama de história natural da doença. Então, a gente vai ter um período que a gente vai chamar de período prodrômico, onde o paciente vai ter sintomas virais. Dor de cabeça, febre, dores articulares, um quadro como se fosse um quadro viral mesmo. Todas as hepatites praticamente têm esse quadro inicial. É um quadro viral, então com dor abdominal, febre baixa, artralgia, dores articulares, mialgia. Depois a gente vai ter uma fase que a gente chama de horizonte clínico. Essa fase é que facilita ao médico a ocorrência do sintoma. Normalmente, quando você tem o início propriamente da doença, então, o início da fase da hepatite viral propriamente dita, depois do período prodrômico, após passar o horizonte clínico, aparece o quê? O famoso amarelão, que é a icterícia. E aí a gente começa a suspeitar que esse paciente possa ter um quadro de uma hepatite viral. O que acontece? Na hepatite A e na hepatite E, esse é um quadro autolimitado. Então, o paciente vai ter uma infecção. Essa infecção normalmente vai ter um período de tempo e depois o indivíduo vai acabar não tendo mais nenhum quadro inflamatório. Ao contrário da hepatite B e da hepatite C. O paciente ele pode ter um quadro inicial viral, ele pode ter o período prodrômico, febre, artralgia, mialgia, ele ultrapassa o horizonte clínico, né? Ele pode vir a ter icterícia ou não, ficar amarelo, aquelas coisas todas, e depois esse paciente ele pode terminar a doença, né, entre aspas, por aí, acabou a hepatite aguda, ele pode evoluir para a cura ou esse paciente pode evoluir para a cronificação. Lembrando que a cronificação da hepatite B é a persistência do vírus no organismo. Esse vírus vai lesando o fígado, ele vai provocando lesões subsequentes, fibrose, né, que são pequenas lesões no fígado inflamado, que acaba por levar mais tardiamente a um quadro de uma cirrose, onde o paciente vai ter vários comemorativos. Clinicamente, com a história clínica, período de incubação, você pode pensar em uma hepatite ou outra, mas a forma mais adequada para você diferenciar as hepatites é através de exames laboratoriais. Então é importante a gente ressaltar que nem sempre o paciente com hepatite vai ter a icterícia, né? O famoso amarelão. Isso é muito importante. Então, como eu disse previamente, o paciente ele pode ter o que a gente chama de fase prodrômica. Às vezes a gente fala assim, mas tudo é uma virose. Mas, na verdade, esse paciente tem sintomas virais. Febre, dores. Ao ultrapassar o horizonte clínico, ou seja, ele começa a ter a hepatite propriamente dita, esse paciente pode apresentar icterícia, mas nem sempre. Se a gente for fazer, por exemplo, um inquérito sorológico, né, ou epidemiológico, começar a fazer exames de hepatite A aqui no Brasil, a gente vai ver que mais de 80% das pessoas tiveram contato em algum período da sua vida com o vírus da hepatite A. Quantas dessas pessoas tiveram amarelão? E quando isso não acontece, quando o paciente não fica ictérico, não fica amarelo, o diagnóstico é de sobremaneira mais difícil de ser realizado. Doutor, explica pra gente como prevenir a hepatite viral. Essa é a parte mais importante para a população. A hepatite A, por exemplo, a via de transmissão é através de contaminação. Então a gente deve ter o quê? Um bom esgotamento sanitário, uma água bem filtrada, um alimento que seja bem lavado. E o mais importante, a hepatite A hoje em dia ela tem vacina. Então, quando a gente vacina as nossas crianças de forma adequada, a gente está fazendo uma prevenção, uma profilaxia para essa hepatite A. A hepatite B, a forma de transmissão é através de via sexual. Então, quando você for ter uma relação sexual, o importante é o quê? Usar preservativo, às vezes ter um parceiro único, né, que seria o ideal. Você estaria evitando também a disseminação da hepatite B.
fazer um pré-natal, porque a via vertical também é uma forma de transmissão, e a hepatite B ela também tem vacina. Então, uma forma muito adequada de você controlar a disseminação da hepatite B é através de vacinação das nossas crianças. A hepatite C, a principal forma de transmissão dela é a forma parenteral que a gente fala. Então, é o quê? Esterilizar materiais cirúrgicos, de dentista. Normalmente, quando você vai numa manicure, né, levar o seu próprio instrumental, para que você não use aquele instrumental que porventura tenha sido usado por outras pessoas e não tenha sido bem esterilizado. A prevenção da hepatite delta é a vacinação para hepatite B, porque ela precisa do vírus da hepatite B, e a prevenção da hepatite E é a mesma da hepatite A. É manter o quê? Um bom esgotamento sanitário, alimentos bem naturais, bem frescos, né? Isso previne também a hepatite E. Então, já que temos as vacinas, vamos ressaltar aqui quando tem que ser vacinado. Você falando das crianças, quantas doses, em quais as fases? O vírus da hepatite A e o vírus da hepatite B, elas devem responder ao calendário vacinal infantil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. São aplicações de vacinas ainda quando bebês, né? Normalmente, a hepatite B, por exemplo, são 3 aplicações. Uma aplicação ela é feita a primeira aplicação, depois 1 mês após a primeira, depois 5 meses após a segunda aplicação. Então essas vacinas são disponíveis, é só a gente utilizar e a gente vai ter uma boa prevenção contra as hepatites virais. E a gente teve uma pergunta aqui dos nossos seguidores das redes sociais da Unimed Anápolis. Quem tem hepatite precisa de alguma dieta ou restrição alimentar? Mais importante do que você saber o que comer durante os quadros de hepatite é saber o que você não deve fazer. O fígado ele é um órgão que tem uma capacidade regenerativa muito boa. Então, normalmente, o que você não deve fazer para agredir o fígado? É o uso de bebida alcoólica, o excesso de sal e o excesso de açúcar. Então, quando você tem um quadro de uma hepatite viral, você deve evitar essas 3 coisas, principalmente uma ingesta grande de álcool, um consumo excessivo de produtos que tenham açúcar, né? E o excesso de sal. O nosso fígado também não se dá bem, não gosta muito do que a gente chama de proteína animal. Gorduras trans, por exemplo, banha de porco, alguns tipos de fritura. E caso você vá utilizar uma gordura, você tem que dar preferência para a gordura vegetal. Por exemplo, o azeite é bem tolerado pelo fígado, o óleo de coco também é bem tolerado pelo fígado. Então, em vigência de um quadro de hepatite, dá preferência para alimentos naturais. Por exemplo, né, vegetais como a berinjela, que pode ajudar na redução até mesmo de colesterol e do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, né? Então, frente a um quadro de hepatite, primeiro ponto, não usar alimentos que possam trazer um quadro deletério. O excesso de açúcar, o excesso de gordura, frituras e o uso de produtos naturais é benéfico. Doutor, vamos chamar a atenção aqui do nosso público, porque quando a gente fala de gordura vegetal, de banha de porco, aí tem aquela polêmica, né? Mas a gente está falando aqui, gente, num quadro de hepatite viral, sim, né? Não é num quadro numa pessoa saudável. Isso, exatamente. É importante ressaltar que, frente a um quadro de uma hepatite, ou frente a um quadro de uma hepatopatia, que já seria uma doença um pouquinho mais avançada do fígado, a gente deve dar preferência para a proteína vegetal. A proteína animal pro fígado, bem enfatizado, ela pode ser um pouquinho mais deletéria. Por quê? Porque ela tem gordura trans. E a gordura trans ela pode ser, sim, provocar lesão aos hepatócitos, né? Que são células do fígado que podem sofrer um processo de inflamação, de agressão, em decorrência do uso dessas substâncias, né? E uma outra pergunta que nós tivemos aqui do nosso público: a hepatite viral pode ser transmitida durante a gestação, o senhor já falou pra gente, mas tem algum tratamento que pode ser feito para evitar os danos à mãe e ao bebê? A hepatite mais transmitida durante a gestação é a hepatite B de bola. A hepatite B de bola, ela tem uma transmissão que a gente chama de transmissão vertical, que ela acontece, então o vírus passa da mãe para a criança, principalmente na hora do parto. A via normalmente não é uma via transplacentária. A placenta protege a criança. Então, passar o vírus durante a gravidez, a chance disso ocorrer é menor. Então, normalmente o que acontece é na hora do parto, na hora que a bolsa se rompe, o sangue da mãe pode entrar em contato com a criança e aí transmitir o vírus B da mãe para a criança, para o recém-nascido. Isso é chamado de transmissão vertical. A forma mais adequada de você fazer essa prevenção é realizar um bom pré-natal,
fazer o diagnóstico da hepatite B, e não são todas as mães que precisam tomar medicamentos para impedir que essa hepatite B seja transmitida ao recém-nascido. Mas caso haja, a mãe tenha uma carga viral alta, ou que o vírus esteja numa fase chamada de fase replicativa, vale a pena você tratar a mãe, porque você tratando a mãe diminui a quantidade de vírus no organismo e a chance de passar esse vírus para a criança é menor. Dr. Flávio Weck, muito obrigada por esse bate-papo aqui conosco. Imagina, sempre um prazer, estou à disposição. O Papo Médico está em todas as redes sociais da Unimed Anápolis. A cada mês temos um tema sobre saúde para bater um papo com os médicos especialistas no assunto. Você também pode participar enviando suas sugestões e suas dúvidas pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico!